Meus queridos irmãos, que a paz do Senhor Jesus seja com todos. Reverendo Carlos Alberto Zolandec, falando desde Foz do Iguaçu, Paraná, sede do Ministério Tempo de Unção, e conversando com os muitos amigos, irmãos em Cristo Jesus. 2 de julho de 2021, inverno no Brasil, está aqui marcando no meu termômetro 13 graus nesse momento, mas nós temos o nosso coração aquecido, temos a nossa alma que repousa dentro do mais fervoroso amor esse por Cristo Jesus, Senhor nosso. Espero que esteja tudo bem com cada um de vocês e que nós possamos agora cumprirmos mais uma etapa desse nosso encontro semanal pelo pão de cada dia. Pão esse abençoado pelo dia nosso de cada dia, pela consciência crescente e constante do nosso valor, de nossa colocação, a nossa vida que se faz mistério cada dia mais, que compreendamos e possamos ter certo do que significa, do que representa. Nos dias de hoje, se você não tomar cuidado, há uma desvalorização constante do teu ser, da tua pessoa. O mundo hoje ele foca para um outro tipo de valorização, onde você figura no meio. Você é um expoente, certamente, mas não está exatamente focado em você, e muito menos em Deus. Então, por isso, o homem tem se perdido, o homem tem tomado caminhos, tem feito certos roteiros aí, certas situações que nunca imaginávamos pudéssemos viver. E se entregar tudo conforme o andar, conforme o pensar do homem, sem esta relação com Deus ou afastado dos pensamentos de Deus, então veremos coisas terríveis certamente. O nosso intuito de estarmos aqui reunidos, falando pelo pão de cada dia, é para justamente também nos aproximarmos mais e mais das verdades de Deus, do Senhor, e a nossa verdade como pessoa, que em verdade é uma coisa só, mas que precisamos, para e passo, estarmos conscientes disso. Conversamos a respeito das coisas que nos trazem vida, a respeito daquilo que nos dá cada dia mais força para seguir em frente, e a consciência plena do que somos exatamente. O homem está perdendo sua identidade. Aliás, ele não só está perdendo, como ele está trabalhando uma identidade contrária. Essa identidade que o homem está, de certa forma, alimentando hoje, que ele está incentivando, é uma identidade que não precisa necessariamente de Deus, não do convívio diário com Deus, não da conversa com o Senhor. É tipo um filho que já cresce sabendo as coisas. Um filho que já tem pressa de viver e tem pressa de experienciar aquilo que ele imagina seja verdade. Então é um filho meio apressado. O filho desse tempo é um filho apressado, é um filho que corre, que se acha assim que vai ganhar o mundo, as coisas, mas que também logo se desilude. Assim como sai num rompante correndo, daqui a pouco ele já se desanima e ali vai ficando, já vai caindo nos muitos enroscos que ele encontra e que, não raro, poderiam ter sido evitados. Então, esta conversa com Deus, este tempo guardado para Deus ou para guardar para Deus, hoje não é muito valorizado. É tido como uma perda de tempo, é tido como um gastar de um tempo precioso que poderia se estar colocando em outras atividades. O homem priorizou e entre si acordou de que lutar pela vida e lutar pela sobrevivência e lutar por dias melhores, e isso é o primordial. Então, tudo dentro disso é perdoado. Se ele está estressado, é perdoado porque trabalha muito, está buscando o bem comum, é uma pessoa séria. Se ele está infartando igual, se ele está esquecendo de Deus igual, se ele fica pouco com seus filhos ou com sua família igual, é tudo em função de ser uma pessoa boa, uma pessoa direcionada para o sustento da sua casa, da sua família e tudo mais. Aparentemente essa retórica, esse papo parece ter assento, parece ser convincente na primeira vista, olhando de uma maneira assim superficial,
Isso é aceitável porque não há uma contraindicação nesse sentido da sociedade. O homem tem que trabalhar, o homem tem que lutar, o homem tem que defender sua casa, sim, mas nisso admite-se que o homem possa viver como um órfão, como o seu pai, sem o seu pai. Então é assim que nós esquecemos Deus em algum lugar do decorrer da nossa história. Colocamos uma condição tal que tudo vem em primeiro lugar. E Deus talvez seja a última coisa que venhamos a conhecer ou a pensar a respeito ou a ter, como hoje. Você entra em lugares de muito desenvolvimento, muito conhecimento, ou pessoas muito sensatas dando demonstração na sociedade de serem bem-sucedidas ou bem-centradas, ou pessoas ilibadas até, e ali você vê que, não raro, elas sabem pouquíssimo ou quase nada de Deus. Deus não é uma matéria, o Pai, conhecer o Pai, não é uma matéria que que hoje se coloca como uma necessidade ou com um privilégio, ou se coloca como vamos dizer, uma prioridade. Temos muitas prioridades na frente. E Deus, quem sabe lá no final, venha refletir sobre. Ou quando acontecer alguma coisa da minha vida, alguma experiência, forçosamente daí, eu vou lembrar nesse nome que eu tanto falo, que é Deus, e vou descobrir que Ele é meu Pai, e vou descobrir que andei órfão porque eu escolhi fazê-lo, mas não que fosse a vontade dEle. Posso dizer, sem medo de errar, que a humanidade está órfã, ela caminha como se fosse órfã. Nesse sentido, quero dizer, está porque não aceita. Então, a condição de aceitar N prioridades na sua vida, antes desta condição de conhecer ao Pai, conhecer a Deus, com amor, com vontade de conhecê-lo, e isso faz com que a humanidade sinta-se ou viva de uma maneira como se estivesse órfão, sem Pai. Também nós vemos que esta condição de Deus, parece que tudo complica para que você venha conhecer a Deus. Se eu tenho uma relação ruim com o meu pai, com a minha família, se eu tenho uma relação ruim com os valores empregados na minha casa, eu já logo me revolto e já coloco Deus nesse contexto. Deus sempre tem pago o preço pelas minhas desilusões, pelas minhas dificuldades, pelo meu mau humor, em tudo, enfim, eu coloco na conta de Deus. Se tudo deu errado, ou se as coisas vão mal, ou se as coisas eu não compreendo, eu já logo vou acusando e coloco tudo. Como não há em contrapartida, muita gente que defenda ou que explique, então, o motivo contrário, ou explique a parte de Deus, o que significa o nosso Pai, que Ele é real e é verdadeiro. Então daí se adota esse silêncio como uma verdade e vai se vivendo. Então é muito fácil hoje a pessoa se acomodar nessa ideia desse grande orfanato que nós temos aí. Esse orfanato é produzido pela nossa falta de vontade de conhecer o Pai. O pão de cada dia significa para nós esse alimento pelo qual temos a honra de ganhar mais um dia. Quem nos alimenta nesse tempo? Quem é que nos concede esse tempo? É uma forma de nós nos aproximarmos do Senhor, é uma forma de nós abrirmos espaço em nossa mente, em nosso interesse, para que nós possamos de alguma forma ter mais vontade de vir a conhecer a Deus e a compreensão do mundo. Vivemos sob nossos pensamentos, naturalmente, sobre aquilo que concebemos e que queremos crer. Hoje você ouve num debate, por exemplo, situações opostas, grupos opostos debatendo, e cada qual fala absurdo, cada qual rebate absurdo, e não há bom senso. Há uma defesa da ideia própria que se tem. Então, é diferente de buscar a verdade, você contra-argumentar ou argumentar uma situação, buscando verdadeiramente a verdade, o esclarecimento. Não. Hoje luta-se para que eu vença dentro da minha ótica de pensamento, dentro da minha ideia. Eu defendo a minha ideia, não a verdade. Se buscasse a verdade, infalivelmente eu estaria encontrando a Deus. Se eu buscar o verdadeiro amor, estarei encontrando a Deus. Então, se eu busco verdadeiramente resposta para mim, a resposta que é imutável, eu vou encontrar em Deus.
Mas isso prova que o homem não está buscando resposta, isso prova que o homem não está buscando solução, isso prova que o homem não está interessado no verdadeiro amor. Mas, reverendo, claro que não, os cientistas estão lutando, as pessoas no dia a dia lutam pelas suas famílias, não. Eles estão lutando por ideais concebidos a partir de suas mentes humanas. Eles fizeram em grande parte uma ideia, lutam por ela como defesa das suas ideias ali e pronto, eles não perguntaram. Por vezes eu pergunto também à pessoa, você entra na igreja e você levanta uma mão ou não levanta, você diz amém ou não, você sabe o que você está fazendo? Você sabe cada momento da igreja o que ela significa e você sabe por que faz isso, por que diz isso, por que diz aquilo, ou por que acompanha os outros. Por que você acompanha alguém em alguma coisa se você não sabe, por efeito, não sabe a verdade daquilo, não sabe o que significa? Então você está levantando a mão igual o outro levanta, como uma histeria coletiva praticamente, porque todo mundo levantou a mão, mas você não sabe o significado e não procurou saber e fez porque achou elegante ou não quis destoar, desarmonizar dos demais. Então você fez igual. Assim as pessoas vão defendendo as suas opiniões, ideias que fazem, mas não estão perguntando verdadeiramente. Então você vai buscar agora pessoas defendendo assuntos polêmicos, mas que está, em verdade, no fundo, atrelado à ideia que ele quer implantar. Ele não buscou a verdade. Por isso o ser humano ele vai se degladiar, por isso ele vai lutar muitíssimo, porque ele está defendendo, em verdade, opiniões pessoais que não foram colocadas numa verdade, não foram expostas à raiz, ou a semente disso, a raiz disso, ou as raízes disso, enfim. Ele não obedeceu, ele não vem de uma forma original. Então ele se debate, se perde, ele acaba apanhando muito com isso, acaba sofrendo. Eu quero pedir para minha esposa que desligou o meu note aqui, ela que por favor que me socorra, foi a bateria que acabou e preciso ligar no cabo de força. Se ela puder vir aqui eu agradeço. Mas então, meus queridos irmãos, vamos conversar um pouquinho a respeito desse pão de cada dia. Vamos conversar como é que esse homem, o homem atual, consegue caminhar no dia a dia de hoje. Como é que ele consegue simplesmente andar em defesa de uma ideia sem que tenha perguntado ao Criador ou à essência? Como é que você... Não parece estranho que nós iniciamos nossa vida e simplesmente vamos levando mediante aquele conhecimento daquele tempo ou a tradição que nos foi passada, porque alguém nos ensinou determinada coisa e vamos levando e nós nunca questionamos mesmo a fonte de verdade disso, nunca questionamos, nunca perguntamos. Ora, o mundo tem o seu Criador, nós temos então agora que perguntar a Ele para que saibamos em relação às nossas atitudes, porque se sofremos ou se estamos apanhando ou se estamos em conflito com a realidade, alguém tem que saber essa resposta, alguém tem que estar preparado para nos responder. Mas quem será? Aquele que nos criou, aquele que é a fonte de tudo. Buscamos, temos que buscar, temos que nos esmerar e temos que vir então na palavra de Deus e procurar compreender e deixar que aqueles que se propõem a ensinar, a falar do Pai, então mostrem, e que o próprio Senhor se mostre através da sua palavra, através do que Ele deixou e através do seu Espírito Santo. Esse é o nosso caminhar. Um caminhar que não é cego, um caminhar que ele é edificante, porque você, a cada momento que você vai compreendendo a vida, você vai se tornando mais calmo, mais tranquilo, menos exasperado, menos impaciente, menos conformado com a desgraça, com a tristeza, porque por vezes você pensa que é natural esse sofrimento. Por vezes você já entendeu, porque desde que você nasceu, você só enxergou sofrimento, dor, tristeza. Então agora você acaba pensando, com o passar do tempo, defendendo mais tarde até essa ideia de que a felicidade não existe. Assim como aquele que assistiu a sucessivos casamentos destruídos com traição, com coisas terríveis, ele não vai falar bem de casamento. A ideia que ele tem do casamento, a partir daqueles
aquelas experiências, então, são traumáticas, ele vai falar coisa ruim. Também se as embarcações começam, por exemplo, vamos dizer, os aviões começam a cair, os aviões, todos eles começam a cair, então, numa sequência, ninguém mais vai querer pegar avião, todo mundo vai condenar esse tipo de coisa. Então, essas experiências, elas vão trazendo para nós coisas, não somente coisas boas como pensamos, mas elas trazem também o fortificar de ideias erradas a respeito das coisas. Às vezes eu tenho uma ideia completamente equivocada a respeito da vida, do mundo, mas como eu vejo o meu vizinho militar nela, como eu vejo o outro seguir segundo essas ideias, quando eu vejo que multidões ou pessoas seguem e aceitam isso, eu passo aquilo a pensar que é verdade e adoto aquilo como uma condição para mim, às vezes criando barreira para a minha própria felicidade. Então, se eu coloco ali uma ordem ou eu coloco uma impressão daquilo, claro que desejando o melhor, eu vendo aquela impressão, eu vou desviar daquilo. É como você agora entrar buscar na internet um lugar para você se hospedar, e daí você vai ver lá o parecer de cada um que se hospedou lá, o que ele pensa a respeito. E se a maioria lhe disse que ali tem coisa ruim, ou que não ficou satisfeito, você acaba tomando aquilo e acaba não. Por quê? Porque alguém te contou, alguém te falou. Não quer dizer que seja verdade. São coisas polêmicas? São sim. Mas o fato que eu quero dizer a você é que se nós não buscarmos em Deus, nós não vamos ter a compreensão das coisas. Ainda mais hoje que nós buscamos uma valorização. Cada ser humano tem necessidade sim de ser valorizado, de ser reconhecido. Isso é natural do ser humano. Afinal, ele é importante, nós somos importantes. Afinal de contas, nós merecemos toda a atenção. Somos sim importantes. Mas no decorrer do tempo, por umas N motivos, o ser humano deixa de sentir-se importante. E aí ele passa então a associar coisas para torná-lo importante. Então ele começa a usar de elementos para chamar a atenção. E ele começa com isso então buscar coisas rentáveis, coisas que aparentam ou que demonstram ele ser importante ou bonito, ou que valorizam, ou que chamam a atenção, às vezes até extravagantes. Mas é a necessidade que ele tem de alguma forma de chamar a atenção, ou de mostrar o seu valor, ou de dizer reparem em mim, reparem em mim. Se fosse agora a fonte da preocupação dele, da busca dele, Deus, ele teria uma valorização essa natural, completamente diferente do que o mundo oferece. Mas quando nós vamos pelo mundo, então nós começamos a aderir às coisas que os outros fazem. A exemplo, a moda, as necessidades, tanto que o próprio marketing implanta na cabeça das pessoas, que se você usar isso, você é importante, se usar aquilo, você... Eu lembro que tinha um carro que tinha um slogan assim, carro tal, é porque você fez por merecer. Então é para você ter uma ideia que eles associam a você, vitória ou não, e acabam condicionando produtos, situações, joias, uma série de coisas, para que isso, de alguma forma, valorize você. Você, então, coloca uma roupa que te torna mais bonito, ou essa roupa comunica que você tem dinheiro, ou que você é importante, você está cheiroso, enfim, sempre alguma forma de você aparecer. Mas no afã de buscar essa valorização, o ser humano então vai fazendo coisas, o ser humano vai se descaracterizando cada dia mais e vai colocando na sua lista de prioridades o fato de ter certas coisas, o fato de parecer importante, o fato de demonstrar, o fato de fazer sentir aos outros que ele por alguma forma, de alguma maneira é importante. Essa paranoia, essa loucura que o mundo desenvolveu por estar longe do Pai, porque é o Pai que nos valoriza e é nós, sabendo a nossa condição, que somos automaticamente valorizados, somos estimados por saber quem de fato nós somos, é que essa distância faz com que o ser humano se entregue cada dia mais aos modismos. E modismo, quando eu falo, é assim: hoje essa necessidade de você ter aquilo, amanhã aquela necessidade, amanhã para que você pareça, você tem que ter isso. Então essa coisa de negociar com a tua condição
presente para que você sinta-se ou pareça cada dia mais importante, é que vai destruir. Então, o próprio trabalho que deveria trazer para nós não só o salário, não só o benefício, né, de ter ganho, ele traz também para nós, né, muitas coisas pesadas. Ele traz para nós também uma escravidão, ele traz para nós também uma proposta grande de escravidão. E se você não tem um trabalho bom, você luta para ter um trabalho bom, melhor, para ganhar mais. E aquele que tem um trabalho bom, bem concorrido, em que ele ganha muito bem, aí ele se aprisiona no medo de perdê-lo e ele não mais se desliga. E quantos empresários industriais se ouve diariamente dizer: eu queria ter uma vida simples, eu queria poder parar, fechar a minha empresa, mas hoje eu tenho mais de 1000 funcionários, hoje eu tenho 20 funcionários, 20 famílias que dependem de mim, quem dirá então 100, 200 mil, 5 mil? Eu gostaria de poder parar, mas não posso. Famílias vão sofrer as consequências. Já se escravizou completamente, se escravizou na boa condução das suas finanças, na sua reputação no dia a dia. Então é importante que você entenda que esse caminho que vai avançando, que o mundo oferece, é um caminho perigoso, em que você vai se chafurdando e tem um preço por isso. Então toma cuidado, meu querido, vamos conversar agora alguns minutos. Eu quero apresentar você em oração e quero estar o saudando. Quero chamar a minha esposa aqui, que ela, se ela estiver por perto, que venha me ajudar, por favor. Estou precisando aqui sua ajuda, minha querida. E vamos tentar conversar um pouquinho a respeito disso, ver o que a palavra de Deus fala em relação a isso, tá bem? Então eu quero estar apresentando você em oração agora nesse momento. Senhor Deus Todo-Poderoso, maravilhoso. Aqui chegou. Morzão, me liga por favor o cabo aqui que desligou o computador do cabo. Vamos orar então. Senhor Deus Todo-Poderoso, maravilhoso, bendito, santo, graças nós te damos pelo dia de hoje, por todo o vosso benefício, todo o vosso amor, toda a vossa bondade, por termos o privilégio de aqui estarmos, meu Senhor, de buscarmos verdadeiramente cada dia mais essa nossa identidade, essa nossa imagem e semelhança, de nos aproximarmos de Ti, meu Senhor querido. Nada nos é recusado. O Senhor sempre disponibilizou, nunca, jamais o Senhor nos deixou de atender ou o Senhor se negou a nós. Mas nós reconhecemos que durante muito tempo estivemos muito ocupados em compreender a vida, o mundo, as situações, não por mal, Senhor, mas não tivemos tempo para isso. Alguns podem falar desta forma, mas nós aqui estamos agora, meu Deus, para que tudo agora se estabeleça de uma maneira diferente, que nós possamos agora valorizar esse tempo, que agora não mais perdido, esse tempo não mais desperdiçado, mas na consciência de que melhor faremos agora, na vossa presença, aprendendo como filhos amados e assim valorizando cada segundo de nossas vidas, que são preciosos. Por Cristo Jesus, Senhor nosso, assim agradecemos e eu saúdo a todos com a gloriosa paz de Cristo Jesus. Amém. Vamos lá então, queridos irmãos, mais uma vez. Quem, então, que não se destacando de alguma forma positiva, vai ter algum benefício, vai ter alguma garantia de estabilidade no momento tão competitivo que o ser humano criou e vive. Mas é importante dizer também que agora, dentro dessa nossa explanação inicial, é importante frisar de que esta complicação do mundo não é uma coisa criada por Deus. Às vezes você pode ter a impressão, olhando o mundo, a sua complexidade, os seus desafios, suas dificuldades, você pode pensar, aventar a possibilidade de que Deus se alegra, o mundo sempre foi complicado. Deus não é nada complicado. Deus não complicou absolutamente nada para nós. E até quando Ele fala conosco, até quando Ele nos mostra através da palavra, através de mandamentos, através de muitas formas. Isso não é para complicar, querido, mas é para facilitar, é para tornar tão claro, tão óbvio aquilo que deveria ser compreendido como uma coisa natural. Então o ser humano agora desvia-se, cria um caminho complicado. O ser humano complexo como é
na sua maneira de agir, ele acaba então tornando tudo perto dele meio intragável, meio difícil, meio complicado, meio desajustado. Pode ver, jamais. A ideia de Deus, a concepção de Deus, ela é única. O que Deus fala a respeito é único. Deus, ele não fica mudando. O mesmo livro que nós estudamos agora, que foi nos concebido desde que ele foi escrito, pode ter variações, mas jamais na essência ele muda alguma coisa. Estão ali os evangelhos, colocações, tudo mais, comprobatório, isso, tudo. Então, não tem. Deus, ele se mostra de uma maneira única. E a palavra do Senhor mesmo diz que o Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje, para todos sempre. E isso é para que descansemos, então, que a verdade do Senhor, ela é única. Agora, o complicar, se a vida tem se complicado, então isso se dá, na verdade, pela cabeça do homem, pela forma de agir do homem, pela fonte com que o homem busca compreender, entender a humanidade, a sua existência, e, enfim, é esse tipo de coisa. Agora, não que Deus complicou jamais, não que Deus se alegra de nos ver aí perdidos ou aforismados porque não compreendermos as coisas. Deixa só um minutinho, você quer perguntar alguma coisa? Não? Então, dessa forma, queridos irmãos, nós temos que compreender os desafios agora diários, são desafios criados pelo homem. O homem que está complicando a situação, o homem que está com dificuldade de se aceitar, de se compreender, de amar. Essa falta de disponibilidade, essa falta de recurso, essa falta de mais precisão do homem no tocante a si mesmo ou da sua verdade, está tornando o mundo cada dia mais intragável, está tornando o mundo cada dia mais difícil. É claro que já não acreditamos mais como acreditávamos uns nos outros, a cada dia isso se torna mais necessário que duvidemos, que experimentemos, que coloquemos à prova. Enfim, todas estas coisas se alternam, se dificultam, todas essas coisas acabam trazendo para o homem ainda mais encargo. Quer dizer, ele se preocupa ainda mais. A impressão que dá é que a humanidade é uma coisa complicada que Deus colocou para ele resolver. E Deus só nos concebeu vida para que possamos viver e termos uma vida tranquila e em paz, e nada mais. Eu pedi um pouquinho, mas não pode abandonar isso aí, não tem problema, eu não preciso mais disso, preciso. Então, cada vez mais, o homem se complica, meus queridos irmãos, e tenta passar essa ideia, especialmente para os que vão nascendo, que o mundo é complicado, que as coisas são difíceis. Você já viu alguém dizer ao contrário? Viver é simples? Você já viu alguém afirmar com naturalidade que as coisas são boas, são fáceis, são simples? Não, porque uma série de coisas aparecem na tua vida provando o contrário, diariamente. As complicações diárias acabam aparecendo ali e inevitavelmente todos vão sofrer isso, vão pensar assim e vão ter uma ideia bastante equivocada a respeito. Então, esta visão que nós temos, visão difícil, de difícil solução, na verdade não passa meramente daquilo que nós mesmos estamos criando. Então, se você quiser começar a descomplicar, você poderá fazê-lo. Mas vai depender especialmente da tua condição. Aqui, só um minutinho, meus queridos. Aqui. Vai depender da tua condição de você querer entender isso. Aqui, muito bem. Vamos lá, vamos cortar o F5 aqui já. Ai, glória a Deus. Temos complicado, queridos irmãos? Temos sim. E sabe o que mais complica? É que quanto mais nós buscamos a resposta, nós buscamos a resposta na cabeça confusa do homem. Nós olhamos pelos olhos humanos, pela cabeça dos homens, como se fosse uma birra nossa não perguntar a Deus. É como você tendo teu pai em casa, você pergunta para o irmão, você pergunta para o vizinho, você pergunta para o outro, você vai perguntando. Por fim, o teu pai diz assim: meu filho querido, por que você não perguntou para mim? Eu estava aqui o tempo todo. Por que você foi bater cabeça? Por que você... não sei, pai. Talvez pelo fato de que todo filho tem uma birra com o pai, ou todo filho resolve conflitar com o pai. Mais uma vez, coisa da cabeça humana. Mais uma vez, coisa da nossa mente, que evita chegar direto, que evita amar, que tem restrições quanto a esse fato de chegar direto à fonte de perguntar.
Então pessoas fazem incursões aí a vida toda, pensam milhões de coisas, coisas complicadíssimas, passam por muitas religiões, muitas seitas, muito aprendizado, muitos livros de filosofia e não se dão conta que o ser humano é único. Ele é um ser tão simples, na verdade, tão simples, que basta só ser compreendido, basta só ele desejar. Mas nós não estamos desejando isso, estamos desejando complicar. Mas como é bom complicar, como é bom andar com a pulga atrás da orelha, colocar, até que a coisa se complica, né? Assim gostamos de jogar com isso, mas quando a coisa se complica, daí desesperamos. E depois, como nós nunca buscamos essa resposta, o negócio é se conformar. Eu acho que é por aí mesmo. Então, o que eu quero dizer com isso, querido irmão? Diariamente eu recebo pessoas e converso com pessoas que estão arrumando um caminho muito perigoso para si mesmo. Estão buscando ser valorizados pela família, pela sociedade, por outras pessoas. É como se você buscasse ser antes amado para depois descobrir o valor do teu amor. Quer dizer, eu só me sinto uma pessoa importante se os outros disserem que eu sou importante. Se eles não disserem, de mim mesmo isso não parte. Então eu preciso a aprovação do restante, dos meus companheiros, dos meus familiares, pessoas que me rodeiam, que me cercam, que ouvem meu nome, qualquer coisa, que sabem da minha história, que eles atestem primeiro, você é importante em você. Por vezes nós vemos aí também na história, muitos nomes de vulto, muitos nomes conhecidos, que o sonho deles era deixar seu nome para a história, com experimento, na área da ciência, ou na área da guerra, ou na área da política. Então muita gente sonha em deixar, em projetar o seu nome como uma lembrança póstuma, presente, ou que se eternize como uma pessoa importante. Então essa necessidade é uma vaidade do mundo. Mas quando o ser humano não volta-se para Deus, ele vive essa loucura. Ele vê isso como uma coisa natural e assim ele cria um mundo tão complexo para si mesmo, tão difícil de resolver, porque ele próprio complica a sua solução, ele próprio mascara. Então o que deveria ser bem claro, bem objetivo e bem direto. Então, meus irmãos queridos, o que acontece conosco quando nós vamos trabalhar? O menino começa a trabalhar, se emancipar. Hoje já não sei, mas um tempo atrás era assim. A pessoa se emancipava e se tornava já autossuficiente, ou tinha o gosto de ter o seu salário, de ter a sua vida, ou de ajudar em casa, ou que então havia uma valorização crescente que dava uma maturidade, seja para o homem ou para a mulher, que o emancipava. E isso era parte integrante desse gozo, dessa alegria. Isso era uma coisa que ele se sentia feliz por isso. Os valores da sociedade foram mudando e não se pode dizer que isso acontece hoje também, que isso é um anseio. Não se pode dizer, porque o sistema de valorização do ser humano ele mudou tanto que o psicopata, ele precisa que o nome dele, por exemplo, seja falado, nem que seja ligado a crime, nem que seja a ponto disso, mas ele precisa, a valorização dele vem na fama, vem em falar o nome dele. Outras pessoas também estão buscando assim, caminhos bem parecidos com esse. Falem de mim, não importa o que falem, o importante é que falem de mim. Então esta ânsia de aparecer, como a própria internet, não interessa no que esteja falando, mas do aparecer é tão importante para o ser humano hoje que chega a ser como um alimento. Então eu pergunto a você, como esses dias saiu uma brincadeira, você tomou a vacina do Covid? Lá perguntava, tomei sim. Você tirou foto? Eu disse, não. Então não valeu. E se você não tirar foto tomando a vacina, talvez ela não tenha o seu efeito. Assim também podemos agora, por extensão, dizer que aquela pessoa que fez uma viagem e teve num parque de diversão ou teve num lugar lindíssimo, se ele não tirou foto é como se não tivesse valido, porque as pessoas tinham que ter visto que ela estava lá desfrutando daquele momento rico, daquele momento importante. Quer dizer, olhem para mim, eu estou numa boa agora, olhem para mim, estou comendo uma comida de classe ou uma comida maravilhosa, olhem para mim a condição que eu estou. Então essa necessidade
que parece uma coisa assim, comum, normal, simples, sem dano, é terrível, querido irmão. A necessidade de aparecer está assim diretamente associado, ligado ao fato da pessoa querer demonstrar que é importante ou que estava vivendo um momento importante. Entenderam agora como é que é a coisa? Entenderam que cada dia mais as pessoas vão ter necessidade de postar tudo em internet? Entenderam como as pessoas vão ter necessidade cada dia mais de aparecerem? Não me importa como. Entendeu que agora vai se perder também o limite do bom senso para isso, o limite do pudor, o limite do bom senso, o limite dos valores, porque as pessoas vão se acostumar tanto, vai ser tão comum, tão comum. Hoje, se um stand-up não tiver palavrão, se ele não tiver frases de impacto terrível, coisas ditas com, ali no rigor da sua fealdade, da sua para chocar mesmo, não tem público. Então hoje se tornou, o palavrão hoje se tornou popular, então certas práticas hoje se tornaram comuns. Então hoje a pessoa é quase um anormal ou diferente se ele não pratica qualquer dessas coisas. Então vocês estão vendo mais uma vez o caminho que o ser humano toma, ele desenrola-se para um lado no seu caminho, passa a admitir uma realidade para si, ou impor aquela realidade depois para o seu colega, para o seu grupo que ele participa, enfim, o ser humano tem essa liberdade de pensar a loucura que ele quiser, de desenvolver a paranoia que ele quiser, de se mostrar louco, ou de se mostrar santo, ou de se mostrar como ele queira. E o nosso Pai maravilhoso, grandioso, santo, só assiste. E nos permite que nós sejamos rebeldes, sejamos mal criados, sejamos mal educados, sejamos ali perversos. Nós permite na sua bondade. E nós o criticamos. E depois ainda nós reclamamos. Mas esse mundo que o Senhor criou é muito complicado. Por que eu nasci? Por que eu estou vivendo? Por que eu tenho que trabalhar? Por que eu tenho que me submeter a isso? Eu só queria amar, eu só queria viver. Não, essa é a proposta inicial de Deus, ter vida e ter vida em abundância. Mas você complicou, meu filho, você complicou. Hoje para você um passeio não é uma coisa comum. Um dia de descanso para você hoje tem que colocar você num lugar famoso, rico, uma série de coisas. Então hoje teu grau de exigência, o teu grau de comparação ali você associa à tua condição valores outros que impõem uma condição difícil às vezes de resolver. Então é isso, o ser humano se complicou e ele se escravizou nessa história que ele criou. Então se nós não voltarmos para Deus, se nós não tivermos esse contato, meu irmão querido, a loucura vai continuar e vai continuar braba. E nós não vamos ter muita esperança de resolver isso, porque isso depende exclusivamente do paciente, que é o ser humano. Eu estou doente, eu estou enfermo, eu preciso de médico. Então ele vem. Qual médico? Aonde você ficou doente? Qual é o ambiente que você ficou doente? Então qual é o ambiente que vai te dar a cura? Você vai lá, aonde você se contaminou, e você vai ser curado, é isso? Então você vai, a porca que volta ao vômito, e você vai continuar nessa coisa. Então nós temos que buscar saída, tá bem? Eu quero fazer uma leitura da palavra de Deus, para que nós possamos dar continuidade mais clara aqui, lá na carta que o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 6, versículo 20, ele diz assim: porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então olha aqui bem que ele diz: porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Obrigado, meu Deus querido, por esta palavra, por esse esclarecimento que o apóstolo Paulo nos traz a respeito desta verdade que está no Senhor, que é o nosso próprio alimento. Pelo pão de cada dia, buscamos viver com alegria, buscamos, Senhor, agora nos alimentar das coisas verdadeiras, e não daquilo que nos sufoca, não daquilo que nos escraviza, mas daquilo que nos liberta. Por Cristo Jesus, Senhor nosso. Amém. Então, quando ele diz
porque fostes comprados por um bom preço. Agora, você que pensa em valorização, você que busca valorização, você tem ideia exatamente do teu valor. Você tem ideia exatamente do que significa teu corpo? Você tem ideia exatamente do que representa teu espírito? Se você não tem, como você pode reclamar? Se você não tem conhecimento disso, se você não sabe o preço que foi pago pela tua alma, se você não tem hoje nenhuma intenção de se aproximar desta verdade, de compreender isso, você vai continuar perdido, você vai continuar sendo uma troca, você vai continuar sendo uma permuta até que não aguente mais. Até que alguém diga, você está velho, você não interessa mais, eu vou te aposentar, eu vou te exilar, eu vou exterminar você daqui, porque você hoje não é mais de proveito, porque o teu tempo já passou, porque hoje você não traz mais nada de bom, ou você não produz, ou você não é provedor. Então aqui voltamos aos primórdios, voltamos então lá quando o ser humano tinha uma vida muito primitiva e basicamente, unicamente de sobrevivência, as tribos, mais ainda dizendo, né? Que não respeitavam, algumas tribos não respeitavam os velhos, eles matavam os velhos para não serem presos. Tem relatos disso, não são todas, mas tem tribos e relatos na história que faziam isso. Dependendo da idade, então ou eles fugiam ou eles eram mortos. Inclusive dava-se a honra pelo próprio familiar de que os familiares matassem os mais velhos, que era a honra que ele tinha de morrer pela mão de um filho, por exemplo. Mas eles não envelheciam porque daí eles se tornavam pesos, eles se tornavam depois problemáticos. Então assim é que nós agora começamos a ver o pensamento humano. Quem tirou isso? Quem disse isso a eles que tinha que ser assim? Isso foi uma dedução que eles tiveram. Isso foi uma dedução de um valor atrelado, então, unicamente ao fator físico. Quer dizer, você não trabalha mais, você não ajuda. Você não trabalha mais, você não alimenta. Então, hoje está muito assim. Vocês acham isso distante? Não. Às vezes, os pais em casa estão empurrando os filhos. Oh, você tem que trabalhar, você tem que trabalhar, você tem que trabalhar. Senão, você tem que dar um jeito. E tem gente que fica louco com isso. Tem gente que fica muito apertado com essa situação. É claro que nós temos responsabilidades. É claro que existe uma coisa natural, que são as nossas responsabilidades da idade, do dia a dia e tudo mais. Mas isso não pode ser tratado com esse peso. Vocês compreenderam que tudo é uma questão de equilíbrio? Se eu começo a dar peso demais a uma situação, ela se torna doentio. É como a medida de um remédio que em determinada dose ele me faz bem, mas um pouquinho mais e ele acaba virando veneno, acaba fazendo mal contrário do que eu pensava, o que eu esperava ter. Assim, tudo que o ser humano faz fora de uma normalidade, tudo que ele injeta ali, muito sentimento, ele potencializa, muita coisa tem a sua consequência. O interessante é que eu não vejo pessoas voltadas a querer aprender isso com Deus. Eu vejo pessoas cada dia mais se afundando no meio da mata, no meio daquela selva que ele vive, de perigos e coisas, e ele vai na escuridão, hoje ele arrisca, amanhã ele joga, amanhã ele vai pela sorte, amanhã ele dá o peitaço chamado, ele vai fazendo. E tanto que o homem de negócio tem uma selvageria tremenda, ousado, se joga, do mesmo tempo que está lá em cima, às vezes está sem nada, absolutamente quebrado, sem nada. Então é aquela ciranda de coisas, e o homem aprendeu hoje. Facilmente esta linguagem empresarial, ou do trabalho, ou comercial, ou profissional, de que ele tem que se arriscar, de que ele tem que dar o peitaço, de que ele tem que ser arrojado. E em determinado momento, até do trabalho dele, dependendo do que ele faz, vão exigir dele o quê? Valorização. Você não se valoriza, você tem que saber quem você é, você não confia em você mesmo, você não confia no teu taco, não confia no teu braço, não confia na tua mão. Então o que acontece? E você é muito assim, então, sem falar no ramo da competitividade, por assim, natural mesmo, do esporte, por exemplo, né, que ficam competindo, ficam ali. Então você vê que vira tudo nisso. Mas aí imagina chegar numa hora, você lutando pela sobrevivência, ali já pressionado por aqueles que venceram, por aqueles que você tem também conhecimento que caíram e caíram feio, e você tem que estar assustado nisso. Meu Deus, a queda é difícil.
Ficar sem é terrível e eu sofro. Mas esse mundo é um mundo arrojado, é o mundo dos negócios, ou é o mundo do que pode mais, chora menos. Então quem entra numa coisa dessa, quem tem vontade de viver desse jeito, quem tem vontade de entrar por entrar numa guerra, se hoje declararmos guerra de país, você não vai querer ir certamente, ou você vai achar isso uma coisa terrível, pegar em armas, matar o outro, tudo mais. Mas nós temos uma guerra diária que nós travamos. As pessoas estão entrando diariamente em guerra onde está sendo bombardeado o seu sistema nervoso, a sua paz de espírito, a sua tranquilidade, o seu lado psicológico, enfim. Você encontra pessoas caídas no dia a dia e em frangalhos. Você vai encontrar pessoas infartadas, pessoas com derrame, pessoas com... Enfim, a todo momento caindo. Todo momento gente caindo que por estresse, doente, que as pessoas usaram tudo, estavam bombardeados. Aí você diz, mas fulano, ele teve um derrame, mas meu Deus, olha a família que ele vive. Se eu tivesse uma família daquela, eu também teria morrido. Mas se eu tivesse numa condição daquela que ele estava, eu também teria feito. Eu acho que teria acontecido pior para mim. Então hoje nós reconhecemos que pessoas estão caindo, estão morrendo, pessoas estão sendo bombardeadas, pessoas estão sendo em nossa frente ali, estamos vendo em grande quantidade de pessoas submetidas a esta coisa desumana e parece não ter saída. O apóstolo Paulo, então, ele fala lá, do versículo 12 ao versículo 20, ele foca o corpo, ele tenta falar ali desse lado mais, falando da valorização do corpo, do ser humano, falando uma coisa que vocês querem ver como é que é o preconceito, nós vamos ter pouco tempo para falar aqui. Então às vezes as pessoas dizem, mas crente não gosta de vaidade, crente não gosta de adorno, de que use ouro, que use isso, que use pulseira. Oh meu Deus do céu, quanta coisa. Meus queridos irmãos, uma coisa é você focar um assunto com propriedade e dizer assim que você não precisa de adorno nenhum para se mostrar ou para saber que você é importante. Pensa agora que você é o templo do Espírito Santo. Você vê valor nisso? Você vê importância nisso se eu disser que você é o templo do Espírito Santo? Mas você vê valor se eu chegar e te der uma pulseira de ouro, te der um anel de ouro e trazer para você, você vai usar isso? Você usa tranquilamente uma joia, um pendulicário, você vai usar um adorno, um vestido bonito, ou um sapato bonito que eu te der. Digo algo já mais extravagante? Não, tão somente o dia a dia. Mas se eu disser que você é o templo do Espírito Santo, você usa isso. Você usa esse espaço, você usa essa honra, você usa esse benefício, essa beleza? Claro que não, mas por quê? Porque na maioria ninguém sabe o que significa você ser o templo do Espírito Santo. Então, o contrário, digamos, disso, é você detonar com o teu corpo. O contrário de você ser santo é você acabar. Então, aquele que está destruindo sua casa, ele não considera sua família. Aquele que cuida do carro e abastece o carro também, e também troca óleo, e também vai ver, faz revisão, então esse cuida do carro porque tem o benefício e vai levar a algum lugar. Mas o que destrói o carro, se dizer, você não liga para nada. Ele não tem viagem para fazer, o trabalho dele não depende disso, a família dele nunca vai se divertir, não depende de diversão com o carro, e aí por diante, quer dizer, está lá largado, estalerado, as moscas, sujo, arrebentado. Então semelhante a um carro abandonado, que não é trocado óleo, que ninguém dá abrigo para esse carro, ninguém cuida dele das intempéries, nem nada, ninguém limpa, ninguém lava. Assim somos nós, também em relação ao nosso corpo e à nossa valorização. Quando você sabe que você é filho de Deus, você é templo do Espírito Santo, você cuida. Aí então você pode usar um anel, uma joia, um relógio, um pingente, alguma coisa de ouro. É problema? Claro que não. O problema é você precisar daquilo para ser valorizado. O problema é quando vem uma peça no teu corpo, por exemplo, uma corrente de ouro, e que arrancou essa corrente, é a única coisa que valoriza você. Ela diz, esse tem dinheiro, mas ele ali não tem espírito, ali não tem alma, ali não tem amor, ali não tem nada para aprender com ele, coisa nenhuma. Então é como se aparecesse a sua cifra. Então quando você precisa de adorno para valorizar alguma coisa, quando valorizar o que você é, então você já se perdeu completamente, querido.
Então não é contra o ouro, não é contra o adereço, é contra a ideia de você não saber quem você é. É contra a ideia de saber que somente se você tiver como uma vitrine é que você vai se sentir valorizado. Quer dizer, a valorização que Deus te dá, que Ele criou para você, o que você significa, o que você representa, sem qualquer adorno, sem nada. Quer dizer, você isso é o que Deus quer dizer, é o que Deus nos fala, é o que a Bíblia nos fala. Você, se não tiver nada, absolutamente nada, você é tudo. Se você não tiver nenhuma joia, nenhuma roupa cara, se você não tiver nada de que o mundo valoriza, entenda, ainda assim você é o mais importante. Mas então é esta busca que o ser humano deixa de ter e vai lá buscar a joia mais cara para que me enxerguem, para que me apreciem. Compreenderam onde que está a coisa? Então, a pessoa que faz isso é porque ela não compreende. E ela despreza a bênção de Deus, o amor de Deus. Olha uma criança quando nasce. E daqui a pouco ela está ali. A roupa pode tornar ela engraçadinha, mas não é isso que nós apreciamos numa criança. É a sua beleza original. É a novidade. É ser uma obra da mão de Deus. Agora, com o tempo, ele se perde isso. E aquele ser nu já não significa mais nada. Aquele ser que antigamente, uma criança que usa aquele pijaminha, e tão engraçadinho, aquele pijaminha de pelúcia, aquele pijaminha costurado em casa, que não tem etiqueta, que não tem marca, que não é de grife, que coisa linda! Agora, quando ela cresce, ela tem que ter uma etiqueta de marca para ser apreciada. Ela tem que ter um sapato de qualidade. Mais uma vez, é errado isso? É errado ter uma coisa de qualidade, reverendo? É errado você... Claro que não. Errado é primeiro você esperar que isso te valorize. Errado é você querer que faça uma leitura tudo assim, porque o mundo está assim. A pessoa está bem vestida, mas é um sepulcro escancarado. A pessoa está lá bem adornada, bem produzida, mas o interior dela é oco, é vazio, é podridão, é sujeira. Então por fora é fácil arrumar. A aparência é fácil. A sociedade vai tratar de dizer que você é importante através de um portão eletrônico para um, através de um aparelho celular na mão do outro, através de um Rolex no pulso do outro, um sapato especial, enfim. Então, o mundo tenta tirar essa atenção tua, fazendo com que você simplesmente se valorize pelos pendulicários, pelas coisas externas, o que ofende a Deus isso, o que ofende ao Espírito Santo. Você não está amando, você não está apreciando o Espírito Santo, você não está apreciando aqui, o que Paulo está falando. Você não vai entender o valor do teu espírito, da tua alma, quando você está sendo direcionado. Preciso de um microfone melhor, para uma qualidade, para uma recepção, porque o que eu vou falar é importante. O que eu vou falar de Deus, vou falar do ser humano. Tudo bem. Mas agora não, eu vou comprar no Arfam, porque lá tem fulano, apareceu outro. Compreenderam a diferença? Então, meu amado, primeiro de tudo, saiba que você é importante sim. Conheça a tua importância, que não depende absolutamente de nenhum rótulo, que não depende necessariamente de nada que o mundo produz. Você é uma criação de Deus. O mundo não aprovou você antes. O mundo não pensou em você antes. Você veio por amor de Deus. Você existe por amor de Deus. Deus te concebeu, Deus te imaginou, Deus concebeu-nos para que, e isso o alegra. Agora não, o mundo, um quer matar o outro. Você acha que o mundo se preparou para te valorizar? Você acha que o mundo se prepara para uma pessoa se sentir bem a ponto de que ela, não tendo um tostão no bolso, ela seja bem tratada como o outro? Você acha que o mundo ele vai nivelar, ou ele vai chegar para o mais humilde e dizer, olha, você é importante, você... Não. O mundo vai tentar cada dia mais projetar você dentro de uma ciranda de poder, de se destacar. Porque o comércio vive disso.
porque a política vive disso, porque a economia gira com isso. Então essa necessidade sempre de você confrontar, essa necessidade vai esvaziando você, de você ter no mundo, você esvazia do teu espírito. E agora então pessoas eloquentes, pessoas importantes, pessoas bem formadas, falam tão grandemente de suas profissões, falam tão belamente, são pessoas que podem falar de muitos assuntos também fora da área ali da sua profissão, por conhecimento adquirido, por estudarem, mas às vezes de Deus, miseravelmente, eles não sabem nada. Eles não sabem nada, absolutamente nada. Então eles não sabem da sua valorização. O que eles estão levando é o mundo para uma competição em que certamente o homem vai se desligar de Deus. Certamente. E isso está ofendendo ao Senhor, porque as pessoas não querem saber do Pai, não querem saber do seu templo. Mais uma vez eu digo, o que é que você faz quando você ouve que você é templo vivo, que você é templo do Espírito Santo de Deus? Isso não te alegra? Será que alegra? Como é que vai me alegrar se eu não sei o que significa? Que benefício traz isso para mim? Isso vai pagar minhas dívidas? Isso vai pagar minhas contas? Isso vai dar o que eu quero? Isso vai garantir minha viagem de final de ano? Não? Então não me interessa. Compreenderam? Oh meu Deus! Porque fostes comprados por um bom preço. Primeiro, você não é ninguém. Depois, o fato de que Jesus nos resgatou é para afirmar, reafirmar nossa importância. O homem não se deu conta no decorrer do tempo da sua importância, do quanto ele é importante, porque ele via sempre Deus num patamar e ele, então eu sou miserável da história. Ele não se sentia amado, ele se sentia uma criação de Deus. Sabia que Deus o criou, como a planta, como o universo, mas ele não sentia-se amado. E então vem Jesus, e Jesus reforça, é o Pai que está no céu, o pão nosso, o Pai nosso, compreendendo? Então ali é uma relação de amor. E ele nos comprou com aquele sangue precioso, para mostrar, você vale muito, meu querido, você vale o meu sacrifício, você vale a minha entrega, você vale a minha vida, você vale muito mais do que você imagina, para nos despertar. Mas ele diz, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Então é aí que ele diz, glorifique a Deus, que se você não tiver a vida toda nenhuma roupa de marca, você é importante, você é uma criação de Deus. O teu corpo é um milagre de Deus. Você é um ser abençoadíssimo. Então você não tem que se sentir excluído. Quem exclui você é o mundo. Quem exclui você são processos do mundo. Não é Deus. Deus não exclui você porque você não tem uma roupa da hora. Deus não exclui você porque você vai a pé para a igreja. Deus não exclui você por você ser o mais humilde dos homens. E ele diz, e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus, glorifica Deus do Espírito. Glorifica Deus. Agora o templo que você é o templo vivo do Espírito Santo de Deus. Então traga Deus para dentro de você. Traga para esse templo que está vazio. Essa cabeça que não sabe para onde ir. Esse coração meio conturbado. Essa mente inquieta. É tudo fruto de um vazio. Porque o templo está vazio, o templo do Espírito Santo. Esse medo, essa coisa que bate de vez em quando, esse pânico, essa dúvida de tudo, essa insegurança, é fruto do vazio que está em você. Mas as pessoas agora entram em cursos, as pessoas entram cada dia mais agora, mais fundo no conhecimento humano da inteligência, porque ela define no status, e assim a pessoa consegue se colocar melhor no mercado de trabalho, na sociedade. Então as pessoas estão se chafurdando nessa busca, nesse conhecimento, estão abandonando
algo que deveria ser conhecido. Agora é natural que o medo apareça de uma forma brutal. É natural que eu tenha medo, é natural que eu tenha, que eu veja tudo como desconhecido, como insegurança. Porque, pensa bem, um jovem sem inseguro, você diz, não tem experiência. Ainda é os primeiros tempos dele de conhecimento, é o primeiro trabalho, agora começou a namorar, ainda não sabe o que é família, a mulher ainda não abriu seu ventre, não sabe. Mas agora alguém que já tem experiência se apresenta com o mesmo medo, com a mesma insegurança. Aí o pai vai conversar com o filho e o pai fica assustado de ver que o filho fica assustado de ver que o pai sabe menos do que ele, ou o pai está mais assustado do que o filho. Então ele pensa o que da vida? Então essas coisas que estão agora conturbando, que estão agora permeando a mente humana, que estão fazendo parte do nosso dia a dia, isso não é normal, queridos. Isso não é normal. Mas é consequência de nós valorizarmos mais o nosso corpo e deixarmos o nosso templo vazio. Nos preocupamos com a nossa conta, nos preocupamos com os nossos bens, nos preocupamos com os nossos títulos, mas o lugar vazio, o lugar que está lá para ser explorado, esse nós deixamos, esta mina está lá esperando ser tocada, esperando o que você vinha buscar. Então como que você quer valorização? Aí você quer ver como é simples explicar isso? Aí você vê jovem recém-terminado sua faculdade, às vezes até pós-graduação, inseguro, como que pode? Está inseguro, você estudou tanto para insegurança? Aí você vê um outro trabalhando há anos e está inseguro porque alguém pode substituí-lo, ou está inseguro porque ele já se acha ultrapassado, ou a idade não é compatível com o estatuto da empresa onde ele está. Então ele está inseguro, com medo, sou ultrapassado, está chegando gente nova. Eu lembro que uma época, quando você falava em reestruturação de empresa, os mais antigos ficavam assim, meu Deus, vamos mudar, vão nos mandar embora, agora só vem essa piazada de faculdade, eu não tenho faculdade, agora só vem essa piazada que vende a sua alma, na verdade, por qualquer coisa, são capazes de dobrar a jornada de trabalho e eu não consigo trabalhar mais do que 8 horas por dia, 10 horas. Estou compreendendo? Então sempre o medo, pessoas têm sempre a insegurança. E como que vão se valorizar? Como que vão se achar valorizados se em verdade eles abandonaram a essência? Então eles estão se apegando a coisas que são efêmeras, a trabalho que passa, a fama que passa, as situações que se alternam, a beleza ou a tristeza para alguém envelhecer como são os artistas. Então eles estão se apegando a coisas que invariavelmente vão trazer dor, sofrimento. E por que pessoas inseguras? Porque se ele não conhece o seu valor verdadeiro, ele vai ser inseguro sempre, estudando ou não. Agora inseguro para casar, inseguro para ter uma vida a dois, inseguro para montar uma família. Sempre vai estar inseguro, sempre. Porque a insegurança, ela é o reflexo do vazio. Agora se eu entro num lugar e eu não vejo uma residência e não está habitada, não tem móveis, está sem nada, só as paredes, eu acho estranho e tenho que me adaptar a isso e por fim, talvez eu nem habite ali porque vou achar aquele vazio perturbador. Mas o vazio nosso, do nosso coração, da nossa alma, o templo, nós não nos importamos, ou mantemos vazio, e isso vai refletir lá na frente. Por isso que eu digo, agora você vai ver pessoas bem formadas, você vai ver até executivos, você vai ver agora profissionais já bem formados, mas inseguros em determinadas áreas, completamente inseguros. Tem gente que é inseguro na área do amor, na área do relacionamento, mas já tem uma vida formada, mas já tem uma carreira consolidada, mas naquilo ali é inseguro. Então esse lado, esse vazio que ora vai bater ou na profissão, no lado profissional, ou no lado sentimental, ou no lado existencial de uma maneira geral, é fruto desta vazio do templo
que deveria ser habitado pelo Espírito Santo de Deus, cultivado por nós, explorado por nós. Quando você não conhece o Espírito Santo, você então vai se comparar ao quê? Ao vegetal, aos animais? Então, se você não glorifica Deus no Espírito, você fica na esfera da morte, porque o corpo vai morrer. Você fica na esfera ali do efêmero, porque tudo é passagem. Então não existe valorização para aquilo que passa. Aquilo que é duradouro, aquilo que é eterno tem valor. Aquilo que passa não tem valor. Então você se reduz a esta condição, você abre mão da tua eternidade. E quando fala assim eternidade, está se falando de valor. Quando você abre mão da eternidade e você passa a ser um ser efêmero que vai ser esquecido, um nome que vai passar, uma coisa que não faz diferença. Então como que você vai se sentir valorizado? Então eu quero que você comece a ver isso, querido, porque são muitas pessoas que eu atendo em diversas áreas, que vêm com o mesmo problema, querendo preencher, querendo ter resposta para uma etapa de suas vidas, uma resposta para um enigma da sua vida, mas não querendo tocar na sua essência, não querendo se conhecer verdadeiramente, não querendo saber a essência, não querendo saber do seu verdadeiro amor, não querendo falar desse lugar que está vazio. Eles reclamam que precisam de alguém na vida, mas nunca dizem ou reclamam o fato de não conhecerem a Deus. Eu preciso de alguém para me acompanhar na minha vida. Eu preciso definir minha situação financeira. Eu preciso definir minha situação familiar. Eu preciso definir meu trabalho. Eu preciso conhecer o meu dom. Mas ele nunca diz, eu preciso conhecer a Deus. Ele nunca diz, eu preciso saber o porquê desse vazio. Deve ser alguma coisa com Deus. Não. O médico disse que se eu tenho religião, é para mim me apegar na religião, porque a medicina não tem mais nada para fazer. Agora ele vai buscar Deus. Então vocês vejam que é um caminho contrário, é uma contramão que nós andamos. E o ser humano está querendo valorização através do quê? Agora ele vai querer que Deus ajude ele a se enganar. Deus, me ajude, me engane, eu preciso desse trabalho, meu Deus, esse trabalho vai me fazer feliz, meu Deus, me ajude. Meu filho, você está pedindo para me ajudar, você continuar numa mentira. Você tem coisa para resolver aqui? Não, você está pedindo que eu resolva lá. Meu filho, você não se tocou que eu quero que você descubra quem você é, porque senão você vai ser um joguete na mão dos outros, senão você vai ser mais uma peça enganada e que vai também produzir dor e engano, porque você não se ajusta, meu filho. Por que você não pergunta de mim? Não, todo dia nós levamos nas nossas orações pedidos a Deus para que resolva a situação financeira, para que resolva a situação no trabalho, para que resolva N situações, sob o aspecto de que assim eu serei mais feliz. Então você está me dizendo que você vai continuar sendo feliz sem conhecer o que eu criei. Você vai continuar sendo feliz, você está querendo me falar dessa maneira, querendo que eu acredite, que você será feliz sem a presença do Espírito Santo. Você, com aquele quarto vazio, você diz, encha de bugiganga a minha casa, e aquele quarto vazio não me importa se eu não conhecer quem habita ali. Então vocês vejam que é um contrassenso. Você está pedindo a Deus que Ele te dê felicidade, e Deus diz, mas meu filho, está aqui. Por que você não faz uso? Por que você não se interessa? Então, o vazio das noites você quer. O vazio ali do coração em relação a uma paixão que você quer. O vazio da mente que não produz mais, não compõe mais, que já não produz mais peças maravilhosas, ou não tem inspiração, você quer que o supra. Mas o grande vazio que está na tua alma, o grande templo que você está vazio e você não se incomoda de preenchê-lo. Então é uma coisa difícil, meus queridos irmãos. Pensa como é difícil você encarar a Deus agora para um novo pedido. Qual é o novo pedido que você vai colocar a Deus agora? Qual é? Qual é o novo curso que você vai fazer? Você vai fazer um curso de extensão? Vai fazer neurolinguística? Você vai fazer alguma outra coisa? Vai fazer agora, sei lá, que curso mais? Para que você possa se valorizar. Qual é o curso
da época agora que é capaz de valorizar você, é capaz de esconder você do Espírito Santo. Quem é que está comprando tua mente agora? Quem é que está alugando tua cabeça agora? Com mais curso, com mais profissão, com mais cargos na empresa. Então o pão de cada dia está ali, mas nós estamos querendo agora uma outra coisa. Nós queremos o nosso pão de cada dia, não o pão que Deus deu, não o pão que Deus está já prontinho, certinho. Nós estamos querendo agora que o vazio da nossa mente insana, muitas vezes, seja preenchido. Mas o quarto do Espírito Santo, nós não nos incomodamos que ele não esteja lá. Então, que ligação nós temos com a felicidade? Será que estamos buscando verdadeiramente a felicidade? E cada vez que uma pessoa pergunta, qual será a minha profissão? Porque eu faço um psicoteste, eu faço um trabalho com as pessoas muito interessante, dá uma orientação dentro do biotipo, uma série de coisas, um perfil de pessoa, né? É tremendo aquilo, maravilhoso. Mas isso não anula, em hipótese alguma, a questão de você saber que a tua valorização vem antes do trabalho. O bebê é valorizado, é admirado, é amado. Ele não faz nada, a não ser chorar, fazer cocô, urinar. O que faz um bebê? E talvez você nunca tenha sido tão admirado na tua vida, ou tão amado na tua vida quando você era bebê. Mas a gente não se importa com isso. Então vocês estão entendendo que é o que eu quero me importar que vale. O que Deus quer me contar, o que Deus quer me mostrar, não me interessa. Interessa que o meu plano vingue. Interessa que a minha ideia, a minha concepção de felicidade, ainda que tenha sido colocado de uma maneira translocada na minha cabeça, ainda que eu tenha copiado de um modelo falido, equivocado, mentiroso, eu quero continuar mentira. Eu faço parte de uma mentira que me maltrata, que me escraviza, que me tortura, que me violenta todo dia, mas eu quero continuar lá. Aquela mulher que apanha do marido, passa vergonha, apanha e não quer largar dele, por nada, mesmo podendo, tendo a condição, ela não quer largar, ela gosta de apanhar, ela gosta de sofrer. Assim é que nós estamos semelhantes. Uma relação prostituída com a nossa verdade, uma relação prostituída com o verdadeiro amor. E agora eu quero valorização. E aí você conquista o teu trabalho e viva com ele, se mortifique nele, se consuma nele. Fique lá agora não tendo tempo de criar tua família, ou viver tua família, ou de ter saúde, até que você descubra que chegou ao fim a tua vida. E agora não tem mais tempo por causa de uma doença, ou porque o tempo passou, porque você quis ser um escravo. Deus nunca pediu isso. Deus nunca, jamais quer que seus filhos sejam escravos. Mas nós nos fazemos escravos. E estamos pedindo a Deus que nos mantenha na masmorra. Estamos pedindo a Deus que com luxo, com bom perfume, que nos mantenhamos miseráveis em nossa condição. Isso para nós é evolução, isso para nós é aceitável. É aceitável morrer, é aceitável ser torturado com elegância. É aceitável agora estar chafurdado na lama com quanto tem um perfuminho para passar por cima. Que isso? Que condição você está aceitando miserável? Você é um filho de Deus? Como é que você aceita uma condição miserável dessa? Por que você não se levanta contra a mentira do teu tempo? Te falta coragem para isso? Te falta coragem para você se impor no teu tempo? Será que quem vai levantar essa bandeira? Quem vai levantar sua mão e dizer assim, não, filhos de Deus, filhos do Altíssimo, templos do Espírito Santo de Deus? Quem vai usar essas palavras? Quem? Hoje não, ninguém tem coragem, porque tem que desmontar, tem que implodir, tem que destruir os castelos de mentiras que foram feitos. Pessoas estão de forma miserável, suportando condições terríveis, amparadas pelos valores da sociedade. Sociedade mesquinha, terrivelmente afetada pela imoralidade, pelo desamor, pela desgraça. Você consegue vislumbrar uma realidade atual, uma humanidade feliz, meu querido? Seja franco, me conta onde existe
há dentro daqueles que amam a Deus. Estes são inabalados. Esses nada os abala. Esses vivem com alegria porque sabem do seu valor. Esses não se corrompem. Esses não se prostituem. Esses não se entregam por nada. Então estes são felizes porque estão agarrados no amor de Deus. Eles estão tão firmes que são inseparáveis. Pode lhes tirar a alma, a vida, mas não tira isso, o amor deles de Deus, porque eles encontraram. Então o resto é nada. O resto é confusão. O resto é dor, ranger de dentes. Então quando o Senhor, a palavra do Senhor fala a respeito desses episódios, alguns dizem, não existe, não isso, não. Figurativamente falando ou não. Ou você sorri, ou você vai estar rangendo os dentes de dor, ou de raiva, ou de inveja, ou de ciúme, ou de sofrimento. Oh, meu Deus do céu, por que estamos escolhendo caminhos tão diferentes? Por quê? Por que nós estamos inventando atalhos, caminhos que não foram ditados por Deus? Qual é esta birra que nós temos com Deus? Qual é esta encrenca que nós compramos agora? Por que nós compramos uma encrenca para nossas vidas, para depois termos que pagar? É a hora de acordar, queridos irmãos, pelo pão de cada dia. O pão que te alimenta, ele não é necessariamente aquele que você compra na padaria, nem aquele que vem pelo fast food, e nem por aquele que o agricultor está plantando. Se o pão não for aquele dado por Deus, aquele pão espiritual que glorifica, então você está alimentando uma matéria morta. A começar que nossas células estão morrendo a cada instante. Há células mortas na tua cama, há células mortas quando cai teu cabelo, quando escama a tua pele, há células mortas em todas as idades, desde bebê até o que atinge, está no tempo de ser recolhido. Isso tudo é para mostrar que a morte nos ronda, que o corpo não deve ser venerado e não deve o nosso olhar unicamente se fitar na matéria e no corpo. Porque daqui a pouco você está escondendo, daqui a pouco você está mascarando, daqui a pouco você está maquiando, mas a ferida está lá. Você pode colocar a maquiagem de melhor efeito, de melhor qualidade, mas a ferida está lá. E daqui a pouco ela vai ter um cheiro tão terrível que não haverá perfume para poder escondê-la. Assim como os antigos, nossos antecessores, agora há pouco tempo atrás, viviam com perfume nas mangas porque não tomavam banho, porque tomavam banho a cada 5, 6 meses. Eu conheci em nosso tempo uma vizinha minha, e ela é uma mulher rica. Ela tomava banho 2 vezes por ano. Era terrível chegar perto dela, as roupas dela eram jogadas fora. Ela usava as roupas e ia jogando fora. E ela era rica, então, mas a família um dia pegaram ela de tão mau cheiro, porque ela não percebia mais o mau cheiro que tinha. Colocaram ela embaixo de um chuveiro, aquela mulher amaldiçoou tanto aquele povo, amaldiçoou tanto. Essa mulher é viva, hoje mora no Rio Grande do Sul. E ela é conhecida, é o tipo da pessoa que, tendo dinheiro, sendo rica, não sei dizer se milionária, mas rica, bem rica, ela demonstrava através do seu corpo o desdém que ela tinha consigo mesma. Usava joias, usava perfumes caros, ia para a França todo ano, gostava muito da França, tinha até casa lá, e ela sabia as coisas caras. Médico, então, tinha médico que iria tratar ela. Para vocês terem uma ideia assim, quão terrível era a mulher. E já teve 3 filhos. Então imagina, agora você consegue imaginar uma pessoa assim, 2 banhos por ano, 3 filhos. Pensa só. O marido ficou com ela por quê? Porque ele não era o rico, ela era rica. E ele veio mantendo ali para segurar
o ganho dele. Não, tolerando, amando, entre aspas. Agora eu te pergunto assim, que benefício tem isso? Que sentido tem isso? Que loucura, né? Meus irmãos amados, vamos acordar. Você quer ser valorizado no teu trabalho? Muito bem. Você quer ser valorizado nesse período, nesse tempo? Muito bem. Deus também quer. Você tem que ser valorizado na tua casa, na tua família, onde você mora, sempre valorizado. Aliás, tem que ser reconhecidamente valorizado, porque nós somos importantes, todos nós. Agora, se você não quer reconhecer o Espírito Santo dentro de você, o lugar dele, o templo, e não se incomoda quando esse templo está vazio, a tua vida não vai ter conserto. Não no sentido de que você será uma pessoa feliz. Não. Não há nenhuma chance de felicidade em você, permitindo ali aquela atrocidade consigo mesmo. E não há outra coisa qualquer que vá valorizar o que vai dar o real sentido do que você é. Tá certo, querido irmão? Então, por favor, quando você vir pedir, reverendo, ore por mim porque eu quero um trabalho, ore por mim porque eu passe nesse teste, ou para que eu consiga concluir a faculdade, ou para que eu... Então pense, você primeiro acolheu e reconheceu que você é o templo do Espírito Santo, porque senão tudo isso servirá para um grande engano na tua vida. Você vai achar ser uma pessoa normal, vai achar que é normal viver essas infelicidades, vai achar que é normal viver esses acidentes de percurso que você vai ter, e todas as coisas mais ruins você vai achar normal, porque todo mundo vive. Porque a desgraça quase todo mundo vive. Você sabe o que não é normal hoje? Alguém feliz, alguém que ame verdadeiramente, alguém que naturalmente saiba da sua importância e da sua valorização. Esse não é normal. Esse nós não vemos mais. Seja, por favor, meu querido, seja a tomar posse do teu valor com Deus. E daí mais, se você quiser usar pulseira, qualquer outra coisa, e aí será um mero detalhe. A embelezar o que já é belo, a ressaltar o que já é lindo, mas que jamais aquilo vai ser o motivo de você ser valorizado ou reconhecido, porque o que está dentro de você é muito maior, tá bom? Que Deus te abençoe. Vocês viram agora? Procurar um novo emprego, procurar uma vocação, procurar algo para a tua vida, uma companhia que te valorize, uma casa, uma família. Procure quem sempre esteve disposto a te encontrar. E quem nos lembrou também de braços abertos, que está te aguardando para te abraçar na glória, para te abraçar com a verdadeira felicidade que só está nas mãos do Senhor. Amém? Obrigado, meu Deus, pelo dia de hoje, pelo pão de cada dia, que agora temos uma versão real dele. Beliscamos hoje um pouquinho dessa essência, sabendo da nossa valorização e lembrando que há um espaço dentro de nós que está vazio, mas que pertence a alguém. Espírito Santo, vem agora no coração de cada um, na alma, na mente de cada um. Eu não quero mais manter esse capítulo, esse episódio, esse lugar, esse momento da minha vida vazio. Venha me preencher, Espírito Santo de Deus. Venha me mostrar a mim mesmo agora a minha importância. Venha falar para mim. Venha agora trazer a minha valorização do que tanto eu busco e que sempre esteve contigo e está em ti. Obrigado, meu Deus, pela vossa bondade, pelo vosso amor, pela vossa misericórdia, pela vossa generosidade. Obrigado, meu Senhor, por o Senhor estar disposto a cada momento a nos mostrar, a nos edificar. Obrigado por nos amar, Senhor querido. Obrigado porque nunca perdemos o nosso valor para ti. Sempre fomos importantes e sempre seremos importantes para ti, meu Senhor. E perdão nós te pedimos por ignorar isso, por negligenciar isso, ou por tentar provar contrário a isso, que é o que parece que nós estamos tentando fazer a cada dia de nossas vidas e que há de mudar agora. Pelo santo e poderoso nome de Cristo Jesus, Senhor nosso.
Amém. Obrigado, meu querido irmão, pela tua companhia. Obrigado por você estar conosco nesse momento aí de verdade, esse momento de muita reflexão com o Senhor. Que Deus lhe abençoe grandemente. Mais uma vez aqui, vamos ver se eu atualizo a minha página para poder, como sempre, nossos queridos irmãos aqui estão. Deixa eu me ver aqui, vamos lá. O irmão Freire, irmã Adriana, sua esposa, irmã Maria, irmã Débora, irmão Anderson, o José Davi, olá querido, irmã Jéssica, irmã Ellen, irmã Patrícia Zenati, irmã Jéssica, irmã Tarsila, irmã Clarinda, Luana Lopes, Esther, Conte. Nós temos um tempo reduzido aqui, embora que passe. Vocês veem a minha dificuldade de começar a iniciar o assunto, porque ele é tão vasto, ele é tão... Às vezes começa ele assim meio complicado, no sentido de até onde eu quero chegar para poder expor a você, porque para mim isso é assunto para um dia, para uma semana, para uma vida. E tentar sintetizar isso é uma coisa tão difícil que você fica buscando a inspiração do Senhor para você ficar. Então você tem que ouvir do alto um sintetizar disso tudo para que possa chegar a mensagem na sua essência. Mas eu tenho certeza que aquilo que eu não pude passar a vocês, o Espírito Santo, no seu amor, na sua bondade, há de completar isso na tua vida, na tua mente, no teu espírito, na tua alma, e você há de ser transformado. Oh, meu querido, não abra mão da tua importância, por favor. Não faça a leitura do que você é pelo mundo, por favor, não cometa esse erro. Venha para o Pai, venha conversar com Ele. Deixa que o Espírito Santo de Deus mostre o teu verdadeiro, o teu real valor, meu querido. E não se submeta a essa escravidão, não se submeta a essa servidão. E você tem motivo para encerrar a tua semana triste, teu final de mês triste. Você tem motivo, muitas vezes sim, porque o mundo fere. O mundo magoa quando nos tiram da presença do Pai, quando nos afastam de Deus, isso dói. E tem que doer, compreenda. Eu tenho que me entristecer longe do meu Pai. Eu tenho que me entristecer longe da minha essência. Eu sou um peixe fora d'água, sou incompreendido sim, sou maltratado. Então o mundo não tem essa competência de me tratar bem, porque ele não me criou. O mundo está me hospedando aqui, mas ele não me criou. Só aquele que me criou é que me ama. E eu só vou poder amar e passar para frente o meu amor quando eu compreender, então, dele também, eu tiver dentro de mim. Que Deus te abençoe. Mais uma vez, muito obrigado. Que você tenha uma excelente final de semana, cheio da graça do Senhor, e converse com o Espírito Santo. Chame Ele. Não deixa mais esse vazio dentro da tua vida, tá bom? Deus o abençoe, meu querido, em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Obrigado, Senhor.